Vamos então aqui iniciando o nosso trabalho, Revista Espírita, do mês de julho de 1859. Nós temos aqui vários artigos, começando por Conversas Familiares de Além-Túmulo, que é a última entrevista que Kardec faz nessa sessão, o oficial morto em magenta, dando continuidade àquelas notícias da guerra, em que ele entrevistou em seguida, primeiro falando sobre as notícias da época, daquela guerra que acontecia em Magenta, no norte da Itália, quando a França participava com os seus zuavos, que era a versão antiga da sua legião estrangeira. E aí então, esses zuavos que vinham da Armênia, que era uma colônia francesa, e aí então as notícias da guerra estavam presentes em todos os jornais. E aí Kardec chama atenção para nós, dizendo, já que as notícias chegam com bastante frequência em todos os veículos de comunicação, seria ali um bom momento de trazer as notícias da guerra, mas de uma perspectiva espiritual, coisa que nenhum jornal, obviamente, faria. Então ele trouxe inicialmente uma entrevista com o Zuavo de Magenta, o soldado de Magenta, em que ele trouxe para nós ali a posição de um soldado, que a gente sempre imagina, foi uma grande surpresa, na verdade, esse artigo, porque a gente imagina um soldado morto na guerra. Então a gente já cria aquela imagem de um soldado com aquele espírito belicoso, cheio de heroísmo, querendo matar todo mundo e tudo mais, e acabou morrendo no meio da guerra. E na verdade era um jovem que não queria ir para a guerra, porque ele se preocupava muito com a mãe, ele cuidava da mãe, e assim que ele chegou no mundo espiritual, ele se mostrou um espírito esclarecido, porque ele havia desencarnado há pouco tempo, coisa de uma semana. Ele já rapidamente já mostrava ali, menos de uma semana até, ele já se mostrava ali bastante lúcido. Uma semana depois, numa segunda entrevista, ele apresentou uma lucidez maior ainda, trazendo inclusive um certo ar de superioridade moral, embora ele fosse apenas um soldado que morreu na guerra. Então essa foi uma grande surpresa para nós. E aqui agora esse segundo artigo, do oficial superior morto em magenta, é a continuidade também dessa informação, dessas notícias da guerra. Bom dia, Tio Teco. Então aqui o primeiro, evocação. Eis-me aqui. Mais uma vez, a gente lembra sempre que essa evocação ela era feita de um modo não cerimonial, mas de um modo com muita seriedade, sempre pedindo a assistência do plano espiritual, para que houvesse a permissão para a manifestação desse espírito, para que esses espíritos que ajudavam na coordenação dos trabalhos auxiliassem nessa manifestação, que o espírito pudesse trazer ali as orientações, as instruções para o nosso aprendizado. Então, feita a evocação, o espírito então, eis-me aqui. Podereis dizer-nos como atendestes tão prontamente ao nosso apelo? Eu estava prevenido do vosso desejo. Aqui também já é algo bastante interessante. Por quem fostes prevenido? Por um emissário de Luís. E a gente vai aqui para uma nota de rodapé. São Luís, Luís IX, rei da França, patrono da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Aqui coloca como patrono da sociedade, e Kardec coloca ele como sendo coordenador dos trabalhos da sociedade. Então, observem a teia de conexões que existem no plano espiritual, quando então um trabalho com seriedade vai se realizar. Então Kardec tinha apresentado naquela semana anterior, Drácula, bom dia, naquela semana anterior, a intenção de trazer essas entrevistas de espíritos sobre aquele tema, e aí então se apresentou o Zuavo, agora se apresenta esse oficial, e no plano espiritual então aquela mobilização de encontrar esse espírito, de orientá-lo sobre o propósito, de fazer com que ele se apresentasse na sociedade durante aquele trabalho. Então é algo muito interessante da gente perceber como as coisas acontecem. E assim que foi feita a evocação, e aqui Kardec não traz para nós os detalhes, mas a gente fica se perguntando qual terá sido exatamente a evocação que ele fez,
Será que ele, genericamente, ele pediu que um espírito que tenha participado da Guerra de Magenta se manifestasse? Ou ele falou diretamente o nome do indivíduo que pudesse ter trazido essa informação? A gente não sabe aqui. Mas faz uma conexão, algo paralelo também, de uma situação que eu sempre comento com vocês, quando então aquele documentário que falava sobre a Guerra do Contestado. Mais uma vez, porque eu acho que é extremamente relevante a gente destacar aquele documentário, que ele é muito pouco valorizado no nosso meio espírita, mas ele abre um precedente para nós de extrema relevância. Porque é um documentário histórico, onde nós temos ali depoimento de pessoas que tiveram algum contato com aquele evento. Era uma guerra entre fazendeiros, entre camponeses, o exército, muita gente morreu, foi uma carnificina naquele local, tudo em nome de interesses, de posses, interesses de riqueza e tudo mais. E aí então, dentre os envolvidos diretamente ali, encarnados, né, entre historiadores, entre registros históricos dos militares, ou registros da região, ou depoimentos de pessoas que foram descendentes daqueles que viveram, tivemos também o depoimento de espíritos que desencarnaram, que viveram naquele evento. E aí então a gente imagina o seguinte, lendo sobre a preparação e a produção desse documentário, eu me esqueci agora o nome do diretor, mas ele não é espírita nem nada, mas ele criou, já produziu outros documentários, esse em especial teve esse recurso, né, de médiums. Eu não me lembro se eram 20 médiums da Umbanda ou 10 médiums da Umbanda que participaram para se tornarem intermediários desses espíritos. Então a gente lembra assim que de que forma que esses espíritos se manifestaram? Ele tinha a intenção de trazer esses espíritos para falarem sobre aquele evento, e aí então se faz uma reunião e de repente esses espíritos daquela época começaram a se manifestar. Por que não espíritos que tinham sido escravos? Por que não espíritos que viviam em outros países? Por que especificamente aqueles espíritos se manifestaram para falar especificamente sobre aquele tema? Então a gente começa a perceber que não é o acaso que fez com que isso acontecesse, mas que houve no plano espiritual uma organização por parte dos espíritos. Não sabemos exatamente os detalhes, os bastidores dessas reuniões onde houve essas manifestações, mas a gente começa a perceber como as coisas são intrincadas. Os encarnados apresentam ali as suas intenções, os espíritos então, percebendo a seriedade, fazem ali a convocação ou trazem esses espíritos para falar sobre aquela situação, e as coisas vão se desenrolando. Então, enquanto Kardec trouxe para nós aqui algo relacionado com a Guerra de Magenta, nós tivemos aqui no Brasil algo relacionado com a Guerra do Contestado. Nas mesmas condições, se vocês perceberem. E olha só, né, a gente acaba abrindo mão desse recurso. Imaginemos, como eu já falei para vocês outras vezes, principalmente na época em que esse documentário foi produzido, se nós tivéssemos aqui interesse em fazer grupos de pesquisas históricas. Nós lembramos que, estudando o livro dos médiuns, especialmente falando sobre médiuns psicógrafos, nós temos várias variedades, ou uma grande variedade, desculpe a redundância, mas uma grande variedade de especialidades desses médiuns. Então temos o médium psicógrafo que traz poesia, o outro que traz temas evangélicos, o outro que traz temas históricos, o outro que traz receituários, enfim, nós encontramos ali, Kardec detalha uma série de variedades, uma série de especialidades desses médiuns. E então nós temos médiuns historiadores. Imaginemos então se nós juntássemos um grupo de médiuns, Silvio Bach, obrigado Flávio, esse mesmo. Então, se nós tivéssemos oportunidade de juntar um grupo de médiuns que trabalhassem com essa parte histórica, fizéssemos a evocação de espíritos que participaram de vários exemplos, de vários eventos que foram relevantes para a história do nosso país ou para a história de alguma coisa que aconteceu no nosso planeta. Espíritos que falassem, por exemplo, sobre a escravidão, espíritos que falassem sobre a época da República, espíritos que falassem sobre a época do descobrimento do Brasil, espíritos que falassem sobre a Guerra do Paraguai. Olha quantas e quantas coisas seriam interessantes para nós, para enriquecer o nosso conhecimento sobre a nossa própria história, ou a história planetária,
de pegarmos, por exemplo, vamos falar sobre a Inquisição, espíritos que viveram aquela época. São assuntos muitas vezes espinhosos, outros assuntos são enriquecedores para nós, que bastava simplesmente nós nos mobilizarmos, apresentarmos essa proposta para o plano espiritual e teríamos, dependendo, conforme a seriedade e a importância, a relevância desse assunto para nós, a participação dos espíritos nessa teia, nos bastidores, nos ajudando nessa organização. Olha que coisa bacana que seria para nós. Mas infelizmente nós não temos esse espírito investigativo como Kardec tinha naquela época. Hoje a proposta para nós ela é muito mais, saindo daquela característica do espiritismo que foi desenvolvido no início na França, para as características do espiritismo que se desenvolve aqui no Brasil. Aqui nós temos um aspecto muito mais religioso, muito mais evangélico do que científico, como acontecia na França. Uma pena que nós estamos perdendo tudo isso. Mas como cada coisa vem a seu tempo, nós teremos a oportunidade de explorarmos mais esses assuntos. O Flávio colocou 15 mil mortos, segundo informações, durou 4 anos. Foi assim uma coisa, para quem tiver interesse, no YouTube tem um único documentário, um único vídeo que mostra aquele documentário. E eu tinha ele aqui, acabei perdendo, uma coisa que eu lamento até hoje. O Tico até colocou, naquela época não tinha centro kardecista, quando Kardec... Não tinha porque o aspecto era realmente investigativo, científico, formando a base, Hoje não, hoje nós temos algo mais pluralizado. É interessante que nenhum dos médiuns que colaboraram com Kardec, de várias partes do mundo, não tinham a doutrina escrita. Não apenas os médiuns não tinham essa noção de espiritismo, como os próprios espíritos que participaram com a fundamentação da doutrina, a maioria era de base católica. A maioria, nós temos teólogos, nós temos ex-religiosos, nós tivemos freiras, padres, trazendo para nós esse conhecimento principalmente evangélico. Se nós olharmos no Evangelho segundo o Espiritismo, naquela seção, lembrando que cada capítulo do Evangelho, nós temos aquela seção instruções trazidas pelos Espíritos. E quando nós olhamos ali o nome, a assinatura dos Espíritos que trazem para nós essas mensagens, nós veremos que a grande maioria era de católicos. Exatamente porque era a base, essa visão evangélica, mas agora do mundo espiritual, não uma interpretação feita por nós aqui no mundo encarnado. E os médiuns também não tinham qualquer conhecimento sobre tudo isso. Mas depois de fundamentado tudo isso, era a hora da gente começar a conduzir. Porque o que a gente vê, Tico Teco, dessa parte dos trabalhos feitos pelos médiuns, a gente conhece das colaborações que eles trouxeram para a formação da doutrina, aquilo que deu certo. Mas dá para a gente imaginar também tudo aquilo que deu errado, em termos de processos obsessivos, de médiuns fascinados. Porque isso nós não vemos. Kardec só foi recebendo as informações de várias partes do mundo, lembrando que a Sociedade Parisiense é considerada o primeiro centro espírita do nosso planeta, foi fundado em 1858, portanto 1 ano após a fundação, o lançamento, a publicação do Livro dos Espíritos. Então ele recebia muitas comunicações, recebia daqui do Brasil, recebia da América do Norte, da Ásia, da Europa, da Oceania, naquela época que era algo que estava começando, nem Oceania, porque ela tinha acabado de ser descoberta, no século XIX, então a Austrália nem existia naquela época. Mas assim, de várias partes do mundo, inclusive eu tenho uma relação de uma pesquisa que foi feita, em todas as edições da Revista Espírita, foi coletado todos os contatos que Kardec teve, todas as mensagens que Kardec recebeu de várias partes do mundo. E são assim centenas de lugares. E dessas centenas de lugares, milhares e milhares de mensagens que foram chegando. Dá para imaginar a loucura que era para Kardec organizar essas informações, porque o correio não chegava trazendo meia dúzia de cartas, trazia pacote de cartas. Então, tudo isso foi chegando. Então o que a gente vê que chegou para Kardec foi as informações que ele foi coletando e foi publicando das coisas que deram certo. Agora, das coisas que deram errado, a gente pode imaginar também, de tudo aquilo que eu comentei com vocês. Sim, eles trouxeram para nós essa visão do mundo espiritual, agora coordenado pelos espíritos
mais esclarecidos, né, orquestrado ali por São Luís, que por sua vez tinha ali também aquele grande grupo de espíritos coordenado pelo próprio Espírito Verdade, por Jesus naquela época, né? Então tudo foi sendo organizado para trazer essa nova visão. Então seria ali uma releitura do Evangelho não interpretado à moda da casa, né? Como nós vemos aqui, infelizmente. Deixa eu ver quem mais viu-se que o mais importante eles tinham, os espíritos doutrinadores, que era exatamente isso, não eram apenas espíritos desencarnados, eram espíritos esclarecidos, né? E esse esclarecimento foi trazido para nós através dessas orientações. Mas vamos lá então, fechando esse parêntese, voltemos aqui para a nossa entrevista. Para a nossa entrevista aqui com o oficial. Então, mais uma vez, né, poderias dizer-nos como atendestes tão prontamente ao nosso apelo? Eu estava prevenido do vosso desejo. Por quem fostes prevenidos? Por um emissário de Luís. E aí, então, lembrando aqui Luís, né, que era o rei Luís IX, mais uma vez, e até engraçado isso também, né, aqui no nosso meio espírita, quando se fala em São Luís, por exemplo, que é o título que é o nome que geralmente a gente conhece, há aqueles, né, que tem aquele melindre todo de, eu vou chamar só de Luís, porque essa coisa de São é um título católico e a gente não fala sobre isso. Então fica aquela coisa, né? Eu não vou falar nome de santo, não vou falar nome de santa. Para nós aqui o que importa é o título pela forma como ele era conhecido. Independente de valores aqui ou título ali, que para nós a gente sabe que isso tem pouca importância, né? E nós aprendemos isso no próprio Zuavo de Magenta, né? No Soldado de Magenta aqui na entrevista anterior, quando Kardec perguntou, se você encontrar com um general, você vai reconhecê-lo como tal? E o Espírito coloca, se ele for superior, sim. Então vai conhecê-lo pela superioridade moral, não pelo título que ele tinha quando estava encarnado. Então isso é bem interessante. Continuando, vamos lá, falando sobre a guerra, né? Tinhais conhecimento da existência da nossa sociedade? Vós o sabeis. Aí tem uma observação aqui, né? O oficial em questão tinha realmente auxiliado a sociedade para a obtenção de seu registro de funcionamento. Então, mais uma vez, a gente lembra, né, que naquela época, pelo fato da Revolução Francesa ter acontecido, né, no final do século XVIII, 1789, e aí depois, com Napoleão, e depois teve toda aquela conspiração, Napoleão III era o sobrinho de Napoleão Bonaparte, né, que era o então imperador aqui na época de Kardec, bom dia, mami. E aí, então, todas as reuniões que continham mais de um determinado número de pessoas eram proibidas, porque isso poderia sugerir uma conspiração política. Então, se tinham ali 10 pessoas reunidas num local e essa reunião era regular, a polícia batia e falava, vocês estão fazendo o que aqui? Então, quando Kardec teve a intenção, isso se encontra, né, no histórico, né, da formação da doutrina, na formação da sociedade, Kardec teve que solicitar autorização, teve que fazer algumas conexões com pessoas do meio político, com o comissário de polícia, com o prefeito de Paris na época, para tentar articular e ter essa liberação para mostrar que a sociedade não era uma reunião. Só um instantinho. Então, naquela época, né, Kardec teve que mostrar, né? Então, para mostrar que a sociedade não era nenhum tipo de reunião política que pudesse de alguma forma trazer algum problema para o governo, para a prefeitura, né? Então, por isso Kardec comenta aqui nessa observação que o oficial em questão tinha realmente auxiliado a sociedade para a obtenção de seu registro de funcionamento. Tenho aqui uma nota de rodapé, vamos a ela, aliás, uma nota grande, né? Que trata exatamente disso, né? Agora que eu vi aqui que ela é até mais completa, né? Diz assim, desde 1854, quando pela primeira vez ouviu falar das mesas girantes, até sua desencarnação em 1869, que aliás foi agora, né, 3 de dezembro, se eu não me engano, que Kardec desencarnou, foi em outubro, não me recordo, acho que foi em outubro, 3 de outubro, Allan Kardec conviveu com a França de Napoleão III. Esse sobrinho do grande Corso, através de um golpe de Estado, desferido em dezembro de 1851, abriu caminho para ser proclamado imperador no ano seguinte.
reconhecendo intimamente a fragilidade do regime que fundara, adotou medidas coercitivas e autoritárias de modo a garantir a sua permanência no poder, entre as quais a censura à imprensa e a proibição de reuniões em recintos fechados, além de outros expedientes que restringiam a liberdade do povo francês. Assim, compreendemos melhor por que o codificador encontrou alguns obstáculos para registrar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas nos organismos oficiais competentes, né? Então, nem tinha visto essa parte aqui, mas ela trouxe para nós aqui de um modo mais completo. Mas basta a gente estudar um pouquinho da história do Espiritismo. Nós temos inclusive a cópia da autorização, né, um facsímile, que seria ali, entre aspas, uma cópia escaneada, né, da autorização da polícia permitindo a reunião da sociedade. Está ali, né, o Flávio reforçou, né, 3 de outubro, a desencarnação, o nascimento de Kardec 3 de outubro, e o falecimento 31 de março, né, então não tem nada a ver com 3 de dezembro. Vocês sabem que essa semana, foi terça-feira, né, 3 de dezembro, eu fiquei assim, tem alguma coisa nesse dia que eu não estou lembrando o que era. E na verdade não era nada, era só uma terça-feira comum. Mas vamos lá, né. 5. A quinta questão aqui. Sob que ponto de vista consideráveis a nossa sociedade quando concorrestes para a sua formação? Então, percebe que Kardec ele não entrou ainda na parte da guerra, né? Mas já que esse oficial de alguma forma colaborou para a formação da sociedade, Kardec pergunta, tá, você não é espírita, você ajudou na formação, mas o que você pensava exatamente que ia acontecer? Eu não estava ainda inteiramente decidido, mas me inclinava muito a crer. Não fossem os acontecimentos que sobrevieram, por certo teria ido instruir-me no vosso círculo, né? Então, esses acontecimentos que seriam ali, né, a guerra e todas aqueles conflitos que a França participava, ele teria então se dedicado a conhecer um pouco mais. Então ele não era espírita, mas ele tinha ali um interesse, né? Ele tinha ali uma certa afinidade com as ideias, né? Como é que está o som, pessoal? Está tudo em ordem aí? Ok, né? Beleza. Há criaturas deveras notáveis que comungam as ideias espíritas, mas que não o confessam de público. Seria desejável que as pessoas influentes desfraudassem abertamente essa bandeira? Paciência. Deus o quer e desta vez a expressão é verdadeira. Então quando fala Deus o quer, pois é, aqui tem uma serralheira aqui do lado, tá certo, é lá do lado, tá longe daqui ainda, hein? Então quando ele coloca Deus o quer, ele coloca que essa expressão é verdadeira, porque realmente Deus, através, né, permitindo que os espíritos então atuassem na fundamentação e na difusão das ideias espíritas, então isso era realmente algo que estava para acontecer. Ah, é o seu vizinho, tá? Porque aqui também tem. Beleza. De que classe influente da sociedade pensais deverá partir em primeiro lugar o exemplo? No início de algumas, depois de todas. Bom, aqui dessa classe influente da sociedade, que se revelaria, vamos dizer assim, como espíritas declarados, né, mostrando para a sociedade a importância e tudo mais, a gente lembra que a sociedade ela era formada por intelectuais, e era muito comum naquela época, a gente lembra, né, que não apenas o nome da pessoa era divulgado quando participava de uma reunião na sociedade, era muito importante também a profissão dela, o título que ela possuía, porque isso dava assim, um certo glamour, uma importância maior, né? Então colocavam fulano de tal era oficial de justiça, fulano de tal era um nobre, fulano de tal era isso e tal, então dava essa importância toda. Então a gente lembra que a sociedade, que a doutrina espírita no início, trazendo ali um conteúdo científico, mas principalmente um conteúdo filosófico muito profundo, era natural que as camadas mais basilares da sociedade não se interessassem, mas em especial os intelectuais. E isso aconteceu aqui também no Brasil. Quando veio para cá, nós tivemos ali círculos
bastante seletivos, né, de pessoas que tinham ali uma formação, uma posição de influência na sociedade. Então, a resposta que ele coloca, aqui que o oficial coloca, que no início, de algumas, então apenas algumas dessas classes se manifestariam em favor da doutrina. Depois, todas elas, quando então a doutrina começasse a se difundir. E o detalhe que a gente percebe, né, analisando um pouquinho essa mudança do espiritismo da França aqui para o Brasil, nós percebemos que aqui no Brasil ela ficou muito mais popularizada. Exatamente porque, em vez de mexer com o intelecto das pessoas, ela acabava mexendo com o coração, trazendo ali uma visão mais evangélica, uma ideia mais acessível, tratando, né, das necessidades das pessoas, romanceando, como a gente já conversou sobre isso, romanceando os ensinamentos, né, como o Dr. Bezerra de Menezes fala para nós lá no livro Recordações da Mediunidade, de Dona Ivone, que ele diz assim que foi necessário que os espíritos encontrassem uma nova estratégia para falar das mesmas coisas que já foram ditas, por exemplo, no Livro dos Espíritos, mas de uma forma romanceada. Então a doutrina espírita começou a se popularizar naquela camada mais popular a partir dessa renovação da sua linguagem. Né? Agora na França, pois é, o chique no último ali, né? Então na França nós encontrávamos ali uma camada mais intelectualizada, que era necessário. A gente lembra que tudo acontece por etapas. Para que você possa trazer uma fundamentação filosófica e científica, é necessário que você trabalhe com mentes privilegiadas. Para que depois, quando tudo isso estiver formado, você ajustar essa linguagem para atingir aqueles que têm um conhecimento mais limitado. Então, por isso, paciência. E aqui em algumas camadas no início e depois todas. Continua aqui Kardec, pergunta número 8. Do ponto de vista do estudo, poderíeis dizer-nos se vossas ideias são mais lúcidas do que a do Zuavo, que há pouco esteve aqui, embora ambos hajam falecido mais ou menos na mesma época? Então agora Kardec já chama atenção para analisar as condições do espírito. Primeiro, aquela curiosidade, a gente vê que essas perguntas que ele fez relacionadas com a sociedade, da formação, né, são perguntas que diziam respeito a esse oficial, e Kardec então queria apenas ver agora o ponto de vista dele no plano espiritual. Principalmente porque a gente lembra sempre, né, que após a nossa desencarnação, a nossa visão fica muito mais ampla, porque a gente começa não apenas observar a partir de uma ideia pontual, mas a gente começa a observar a partir de uma ideia muito mais ampla, olhando o passado, vendo agora uma realidade, saindo um pouco das paixões do mundo físico, né? A gente pode perguntar, por exemplo, só para ter uma ideia, se nós evocássemos um político desencarnado aqui no Brasil, e a gente fala de um político que tenha vivido realmente uma política de uma forma nobre, e nós evocássemos e fizéssemos a ele algumas perguntas, nós veríamos que aquela ideia partidária, aquela ideia mais voltada, né, para ali pro ideal que ele defendia, mesmo que seja um único tico-teco, que seja uma única pessoa, mas a gente pudesse evocá-lo e perguntar assim, qual é a sua visão que você tem do trabalho que você fazia? Por exemplo, que seja Juscelino. Né? Perguntar o que ele poderia responder. Ele não ia defender, não, porque as ideias do meu partido era isso. Depois que ele chega no mundo espiritual e tendo vivido com dignidade a profissão, chega no mundo espiritual numa condição elevada também por essa dignidade que ele viveu, ele não vai pensar no partido A, no partido B. Ele vai pensar numa ideia muito mais ampla do trabalho que ele faz, daquilo que vai beneficiar toda a sociedade, vai ver as necessidades do povo. Por que isso tudo? Porque a visão do mundo espiritual é uma visão muito diferenciada. Desde que o espírito consiga, né, se desprender desses interesses para o mundo material. Por isso que a gente coloca Dr. Bezerras, a gente pode colocar também o Dr. Galves, o que foi marido da Dona Nina Galves, né, fundadora aqui do Centro Espírita União em São Paulo, muito amiga do Chico, dentre outros, né, o próprio Caibar Schutel também. Então, poderíamos evocar esses espíritos, né, e perguntar, é claro, né, que quando a gente fala de Dr. Bezerra e de Caibar Schutel, a gente fala de espíritos que já estão bem acima de qualquer ideia política, mas falar de um político mesmo,
aquele que nós conhecemos como político, que não era espírita, que não tinha nenhuma relação com nenhuma filosofia espiritualista, não importa. Mas pergunta-se, como é que você vê como político hoje? Dentro dessa elevação ele vai dizer assim, se eu soubesse o que eu sei, eu poderia fazer tudo diferente. E assim com vários outros também. Perguntar, por exemplo, para um professor, perguntar para um governante, um legislador, um juiz, qualquer que seja. Né? Continuando, vamos lá. Bom, o Caibar Schutter é patrono do nosso trabalho, né, Tico Teco? Então, eu não tenho qualquer dúvida. Pelo contrário, né? Continuando aqui, deixa eu ver. Então perguntou, né, do ponto de vista do estudo, poderíeis dizer-nos se vossas ideias são mais lúcidas que as do Zuavo, que há pouco esteve aqui, embora ambos hajam falecido, mais ou menos na mesma época? Muito. Aquilo que ele vos disse, testemunhando uma certa elevação de pensamento, foi-lhe soprado, porque ele é bom, mas muito ignorante e um tanto leviano. Então, peraí, opa. Então nós temos aqui, né? As ideias dele são mais lúcidas que a do Zuavo, e aí foi colocado, né, que o Zuavo ele apresentou então ideias daquilo que ele via, daquilo que ele recebeu como esclarecimento naquele momento, né? Então as ideias desse oficial, pela condição em que ele se encontrava, se colocava numa posição muito mais elevada, como nós vimos aqui, né? Então, embora fosse uma boa pessoa, ele ainda tinha ali, né, essa ignorância, apesar de ser ainda um tanto leviano, como foi colocado também. Ainda vos interessais pelo sucesso de nossos exércitos? Aí falando agora sobre a presença do exército francês no norte da Itália, naquela época em que a Itália lutava, né, pela sua independência. Então, como eu coloquei, Magenta era uma cidade no norte em que a guerra se travou naquele local. Ainda vos interessais? Muito mais do que nunca, pois hoje conheço o seu objetivo. Então já vemos ali o espírito que, embora desencarnado, ainda mantém os seus interesses nas situações que acontecem aqui no nosso mundo material. Bom dia, Osmar. Tende a bondade de definir o vosso pensamento. O objetivo sempre foi abertamente confessado, e, sobretudo em vossa posição, devíeis conhecê-lo? O fim que Deus se propôs, vós o sabeis. Bom, Kardec coloca uma observação para esclarecer um pouco melhor. Ninguém desconhecerá a gravidade e a profundeza dessa resposta. Assim, quando vivo, ele conhecia o objetivo dos homens. Como espírito, ele vê o que há de providencial nos acontecimentos. Então, lembrando, né, que quando nós vemos aqui situações, uma linha de pensamento, uma linha filosófica, um tipo de governo, por exemplo, que se encontra muito enraizado, muitas vezes há a necessidade de destruir aquela ideia para construir uma nova. E, infelizmente, esses conflitos bélicos que acontecem aqui são uma necessidade para fazer com que aquilo seja destruído e seja reconstruído, porque às vezes a força é necessária. Porque, do contrário, apenas pelo convencimento, pelas ideias, no campo das ideias, isso não vai acontecer. Seria como se nós olhássemos hoje, por exemplo, para há pouco tempo nós tínhamos ali Saddam Hussein governando o Iraque. E aí nós pensamos qual seria a forma de mudarmos aquele governo ditatorial, totalitarista, que provocava tanto sofrimento e tantas destruições naquele país. Qual seria a melhor forma? Seria a da conversa. Mas a gente pensa, será que Saddam Hussein estaria disposto a conversar para mudar a sua forma de governar aquele país? A gente vai dizer não. Até pelas atrocidades que ele já praticou, inclusive contra a própria família, né? Lembrando que ele executou o genro dele porque ele achava que o genro tinha traído, né? Então, na verdade, nós vemos ali que algumas vezes esses conflitos que acontecem aqui, de guerra civil, de invasões, de mortes, né, que acontecem, às vezes é uma necessidade. Inclusive o próprio Leon Denis já falou sobre isso também no seu livro, que fala sobre o espiritismo e a guerra. Porque ele escreveu aquilo, né, na sua intuição, lá durante a Primeira Guerra Mundial.
lá no comecinho do século XX. Então, algumas vezes, essa força é o meio necessário. Então, aqueles espíritos mais embutidos atuam no campo de batalha. Aqueles espíritos mais intelectualizados, não necessariamente superiores em termos de valores, mas mais intelectualizados, atuam ali naquele comando. Mas o abalo acaba sendo necessário, infelizmente. Vai com Deus, o Mami. E depois continua aqui para nós. Número 11. Que pensais da guerra em geral? Desejo que progridais rapidamente, a fim de que ela se torne tão impossível quanto inútil. Eis minha opinião. Então, quer dizer, progridais todos nós, né? Então, quando a humanidade progredir, a guerra não vai mais acontecer. Não apenas por uma questão de necessidade, porque às vezes a gente viu esses embates, né, acabam sendo necessários. Mas o que nós vemos aqui é que, conforme a humanidade vai evoluindo, não há mais necessidade de guerras, porque as causas das guerras já vão ser então, superadas, vão sendo transformadas. Então, o desejo dele aqui, embora tenha participado da guerra, é que ela deixe de acontecer pelo fato dela ser tão inútil, né, pelas suas consequências. Acreditais que chegará o dia em que ela será impossível e inútil? Sim, não tenho dúvida, e posso dizer que esse momento não está tão longe quanto pensais, embora não vos possa dar esperança de que o vereis. Então, infelizmente, o nosso oficial aqui, quando ele disse isso naquela época, 1859, nós estamos aqui há 160 anos depois, ainda convivendo com essas situações bastante tensas, bastante provocativas, né? O desenvolvimento bélico na nossa sociedade planetária continua aí a pleno vapor, então ainda corremos esse risco, né? Isso porque eles não previam ainda a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, outras guerras, né? Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Guerra do Golfo e outras guerras que foram acontecendo e, infelizmente, outras que podem acontecer ainda. Mas, felizmente, a nossa sociedade vai trazendo para nós mecanismos para fazer com que isso seja minimizado tanto quanto possível. Mas os homens ainda, né, alguns homens em especial, acabam ainda tendo essa ideia que somente através da força, através da imposição pela força, se não for uma força bruta direta, a força das ameaças, né, e em outros campos também continue acontecendo. Então, vai deixar de acontecer, mas nós ainda convivemos com isso. Depois continua, 13º. Vós vos reconhecestes imediatamente no momento da morte? Então saímos agora do campo das ideias, das opiniões, e agora vamos então ver exatamente o que aconteceu com esse espírito após a desencarnação. Muito bem, ele desencarnou. Como ele se viu no plano espiritual? Vós vos reconhecestes imediatamente no momento da morte? A gente lembra que o espírito, quando ele desencarna, ele passa por aquela fase de perturbação, aquela fase de desorientação. Onde estou? Quem sou eu? O que aconteceu? Cadê as pessoas? Que lugar é esse? Coisa e tal. Muitos espíritos se desencarnam e já pensam, bom, eu sei que eu desencarnei, eu sei que, entre aspas, eu sei que eu estou morto, mas eu conheço essas pessoas que estão aqui e entendo tudo o que está acontecendo. Para outros espíritos, esse processo pode durar, inclusive, séculos, como nós já vimos aqui alguns casos, né? Aqui na própria Revista Espírita. Então, quase que imediatamente, graças às vagas noções que possuía do Espiritismo. Então, que vagas noções seriam essas? A noção da imortalidade do espírito. Se os espíritos podem se comunicar, significa que os espíritos continuam mantendo a sua individualidade, mantendo as suas ideias. Então, mantendo esse conhecimento, tendo esse conhecimento básico sobre os princípios doutrinários, foi possível então que ele já tivesse essa lucidez logo no início. 14. Podereis dizer algo a respeito de M, morto também na última batalha?
Bom, esse M aqui, alguém da relação de Kardec, diz assim para nós: ele ainda se encontra enredado na matéria, sente muita dificuldade de se desvencilhar. Seus pensamentos não se tinham voltado para este lado. Observação: o conhecimento do Espiritismo auxilia o desprendimento da alma após a morte. Assim, concebe-se que abrevia o período de perturbação que acompanha a separação. Aí em destaque aqui: o espírito conhecia antecipadamente o mundo em que ora se encontra. Então aqui nesse caso, essa pessoa que Kardec se refere, tendo ainda essa dificuldade de se desvencilhar aqui dos interesses do mundo material, é um espírito que continuava naquele sofrimento, naquela agonia, querendo continuar dentro da sua realidade, dessa realidade material que ele acreditava que era única, mas agora estando distante dela. Então o espírito vive esse período intermediário entre aceitar a nova condição, mas muito ligado ainda à condição anterior. Número 15. Assististes à entrada de nossas tropas em Milão? Então lembra que Milão fica lá em cima, no norte da Itália, e Magenta fica próximo a Milão. Então era em todo aquele lugar que o conflito vinha acontecendo. Sim, e com alegria. Fiquei encantado pela ovação com que nossas armas foram acolhidas. A princípio por patriotismo, depois pelo futuro que as guarda. Então, quando Kardec fala de nossas tropas, mais uma vez, a participação do exército francês no auxílio daquela guerra da independência, pela independência na Itália. Então, os franceses foram recebidos, assim como os aliados foram recebidos em algumas nações aqui lá na Europa, durante a Segunda Guerra Mundial, para ajudar a expulsar o exército nazista, o exército alemão. Então, é com essa mesma alegria que o povo recebia. 16. Como espírito, podeis exercer uma influência qualquer sobre as disposições estratégicas? Aqui então nós voltamos para o capítulo 9 lá do Livro dos Espíritos, na segunda parte, a influência dos espíritos no mundo corpóreo, falando sobre a influência dos espíritos durante a guerra. Nós chegamos a ler algumas questões no nosso encontro anterior, lá que Kardec apresentava, falando de que forma que os espíritos influenciavam, se eles dirigiam as ideias, as estratégias, se eles influenciavam os soldados e tudo mais. Então Kardec pergunta para esse espírito em especial, e a gente lembra que é a partir dessas questões que Kardec elabora as questões do Livro dos Espíritos. Vocês vão perceber a relação das respostas que tem aqui com aquilo que Kardec apresenta lá. Então, a primeira edição do Livro dos Espíritos, lançada em 1857, que tinha ali 512 questões, eram aquelas questões básicas que ele foi colhendo daqueles cadernos, daquelas mensagens que ele recebia, e ele submetia à apreciação dos espíritos para autenticar aquelas informações e tudo mais. Mas depois, na segunda edição, que foi em 1861, se eu não me engano, Kardec então tem 1019. E aí então a gente percebe que dobrou a quantidade praticamente de questões, e essas questões foram sendo enriquecidas, aquele conteúdo foi sendo enriquecido a partir dessas novas entrevistas, dessas novas pesquisas, dessas investigações que Kardec desenvolveu durante esse período, de 57 a 61, são 4 anos praticamente. Então muita coisa foi aprendida, muita coisa foi revista, inclusive. Nós já vimos sobre isso também. Kardec, inclusive, fez modificações das informações da primeira para a segunda edição. Por exemplo, nós chegamos a ver sobre isso, quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos em 1857, em 1859 Charles Darwin lançou A Origem das Espécies. Na primeira edição, falava uma coisa: a partir do lançamento do Livro das Espécies, e influenciado pelas pesquisas de Charles Darwin, Kardec modificou as questões. E a de 1861 depois, trouxe ali uma nova visão diferente da primeira. Tanto que depois ele coloca: foi dito que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas agora a gente vê que é diferente, e os espíritos então confirmam.
dizendo que naquela época o conhecimento não estava completo, então as informações vinham daquela forma. Agora, a partir dessas pesquisas de Darwin e também de Alfred Wallace, né, que eram dois pesquisadores que trabalhavam ao mesmo tempo, reviram a ideia da origem do ser do homem. Não mais com aquela ideia dogmática, né, do homem vindo de Adão e Eva, que era o que se acreditava na época, mas falando agora sobre a origem das espécies a partir da evolução, das mutações, etc., como o homem, por exemplo, sendo descendente dos primatas. Então isso modificou. Então lembra que Kardec, aqui também dessas entrevistas com esses militares, falava sobre a influência da guerra, né? Nós vimos tanto no Zuavo como nesse oficial. Então mais uma vez aqui, 16. Como espírito, podeis exercer uma influência sobre sobre as disposições estratégicas? Resposta: acreditais que isso não tenha sido feito desde o princípio e tendes dificuldade de adivinhar por quem? Então a gente vê ali, né, que tanto de um lado como de outro nós temos ali espíritos atuando constantemente. Temos inclusive, né, um livro de próprio Caibar Schutter, escrito pelo senhor, deixa eu lembrar o nome dele, era o Abel Glasser, que era o médium, falava sobre, né, pois é, aqui não deu para falar quem é quem exatamente, né, Flávio? Mas nesse livro falava sobre a Segunda Guerra Mundial, os espíritos que influenciavam os líderes que eram dos aliados e os espíritos que influenciavam os líderes nazistas. Então, quer dizer, nós temos ali espíritos influenciando o tempo todo. Assim como hoje nós temos também aqui os espíritos constantemente interagindo conosco, interagindo silenciosamente no campo das ideias. 17. Como foi possível que os austríacos abandonassem tão rapidamente uma praça forte como Pávia? Lembrando que os austríacos eram ali os opositores que não permitiam a independência da Itália. E a Itália queria sua independência, portanto a França, ajudando os italianos, iam contra os austríacos. Aí, aqui ele faz uma pergunta, né, de uma praça forte como Pávia, né, tá ali Pávia é uma cidade, né, então uma praça forte nessa cidade que foi abandonada rapidamente. Aí Kardec faz uma pergunta muito específica sobre aquele evento, né, que para nós acaba não tendo muita relação, né. Então, como foi possível os austríacos abandonarem? Por medo. Então estão desmoralizados completamente. De mais a mais, se agimos sobre os nossos num sentido, deveis pensar que sobre eles haja uma influência de outra natureza. E olha a observação de Kardec. Aqui a intervenção dos espíritos nos acontecimentos é inequívoca. Eles preparam os caminhos para a realização dos desígnios da providência. Os antigos teriam dito que era obra dos deuses. Nós dizemos que é dos espíritos, por ordem de Deus. Então, tanto nesse caso, nós temos aqueles que são os líderes, né, os estrategistas que influenciam as lideranças aqui no nosso mundo, como nós temos do outro lado também grupos de espíritos que influenciam mudando o pensamento daqueles indivíduos, levando o medo, levando o esclarecimento, seja como for. Então, na verdade, aquela guerra que existe no mundo material, ela é só uma parte do que acontece no mundo espiritual. Tanta coisa acontecendo, tantos espíritos lançando ideias ao mesmo tempo, e a lei de afinidade acontecendo ali o tempo todo. Alguns se afinizam com uma linha de pensamento, outros se afinizam com outra linha, quer dizer, são bastidores assim que nos impressionam pela grande atividade, né? 19. Penúltima questão. Exatamente, né? Essa questão da posição de cada indivíduo aqui no mundo material e o tipo de influência que ele sofre vai de acordo com o seu modo de pensar. 19. Podeis dar a vossa opinião sobre o general Gyulai, ou Gyulai, né? Como militar, pondo de lado qualquer sentimento nacionalista? Pobre general. Bom, aqui não conhecemos, né? Não conhecemos essa personagem, mas aqui já mostra, né, lamentavelmente aqui, ó, a posição dele.
voltaríeis de bom grado. Beleza, Flávio. Tá aqui, é só a biografia, né? Conde Ferenc Gyulay, de Moronemet et Nadaska. Peste, 3 de setembro de 78, Viena, é austríaco, né? Então esse general Gyulay, ele era então austríaco, então ele era um general das forças inimigas, né? Foi um general húngaro, exército austro-húngaro. Em 1849 foi nomeado ministro da guerra pelo imperador Francisco José I, porém permanecia no cargo somente um ano. Como militar se destacou por sua participação na invasão do Piemonte durante a reunificação da Itália. Comandando suas tropas, atravessou o rio Ticino em 29 de abril de 59, invadindo o território piemontês. Aliás, quem já comeu aqui o arroz piemontese, né? Então vem dessa região, tá? Nessa invasão sofreu 2 duras derrotas, na Batalha de Montebello e na Batalha de Magenta, perdendo em ambas milhares de homens e pendendo a guerra a favor do lado italiano. Depois da derrota em Magenta, foi destituído de seu cargo, retornando à Áustria-Hungria, onde morreu 9 anos mais tarde, né? Então, é muito interessante a gente fazer essa correlação histórica com aquilo que é apresentado, porque nós vemos, então, a realidade espiritual não de um modo distante, de um modo abstrato, mas a gente vê de um modo muito mais concreto. Nós conhecemos a história, por isso que quando nós estudamos sobre aqueles cientistas, aqueles naturalistas que nós vimos aqui nos artigos anteriores, nós fizemos uma pesquisa sobre a biografia deles, quem eles foram, onde eles viveram, o que eles fizeram. Aí, conhecendo um pouquinho da história, a gente traz a opinião desses espíritos agora do mundo espiritual, e a gente vê como isso se modifica. Então, é sempre muito importante contextualizarmos esses eventos. Ele era o comandante austríaco dessa guerra, né? Aí entendemos a pergunta de Kardec, né? Então, mais uma vez, voltando para cá, né? Podeis dar a vossa opinião sobre o general Gyulay, ou Gyulay, né? Como militar, pondo de lado qualquer sentimento nacionalista. Então, falou para esse oficial, né? Independente da sua opinião como francês, para você não ter aquela coisa de você dar aquela opinião de nacionalista, de você ser o francês e o outro ser inimigo, como é que você olha essa personagem? Pobre general. E aí a gente vê por quê, né? As guerras, as batalhas que ele perdeu, a quantidade de homens que acabaram morrendo sob sua ordem, a própria investida austro-húngara naquela região da Itália para impedir a unificação, né? A formação da Itália e tudo mais, né? E aqui depois, para finalizar, beleza, Andréia? Para finalizarmos, voltaríeis de bom grado se vos pedíssemos? Estou à vossa disposição. Joinha, Andréia. Estou à vossa disposição e prometo vir, mesmo sem ser chamado. A simpatia que eu nutria por vós não fez senão aumentar. Adeus. Pois é, o tic-teco, né? Aquelas armazinhas da época, traz essa bagunça toda. Bom, fizemos aqui então a entrevista, pessoal, né? Bem bacana. E a gente vê então mais uma vez aqui de que forma que Kardec elaborou muitas das questões do Livro dos Espíritos. Não foi apenas criando uma ideia qualquer e perguntando para os espíritos, mas durante muitas entrevistas, durante conversas com os espíritos, né? Ele acabou então elaborando algumas ideias. E essas ideias então se transformaram em questões lá do Livro dos Espíritos. Depois do próximo artigo, mudando um pouco aqui a nossa página, nós temos aqui resposta à réplica do Abade Chesnel no Universo. A gente lembra que foi estudado no mês de maio de 1858 um artigo desse Abade Chesnel nesse jornal Universo, ou Universo, né, sei lá como é que se pronuncia. Mas esse abade, então, lembrando que ele falava em nome do catolicismo, em nome da igreja, ele então escreveu um artigo falando sobre o espiritismo como sendo ali uma religião nova, que trazia ideias que não eram novidade nenhuma e tudo mais. E Kardec comentou que, a princípio, nem valeria a pena comentar isso tudo. Mas pela cordialidade com que ele escreveu esse artigo, Kardec então fez ali algumas ponderações.
Aí nós estudamos, né, sobre Kardec defendendo sobre a mediunidade, falando sobre reencarnação, sobre aqueles princípios básicos que o Abade, então, acabou, né, apresentando nesse artigo, e Kardec trouxe a refutação. Agora, teve uma réplica. Depois que esse Abade, então, leu essa refutação de Kardec, ele trouxe um novo artigo, e Kardec volta a trazer aqui essa resposta a essa réplica, né? Seria, então, ali a tréplica, né? Como diz aqui no nosso ambiente político. Nós vamos analisar isso com calma na semana que vem, porque, para a gente poder, para não passar muito rápido, né? Falta pouco tempo para a gente terminar aqui, para não passar assim superficialmente sobre esse artigo, né? E aqui nós vamos lembrar também que tem um trecho daquele primeiro artigo do Abade que Kardec comentou, e a partir desse trecho, Kardec formulou a questão 222 do Livro dos Espíritos, falando sobre, né, aquele pensamento geral sobre a pluralidade das existências. Em especial aqui, deixa eu ver se eu separei, está aqui, ó, considerações sobre a pluralidade das existências. E aqui, Kardec até começa aqui, né, ele diz assim: o dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo e foi retirado de Pitágoras. Esse dizem algumas pessoas, uma dessas algumas pessoas era exatamente esse Abade que Kardec refutou. Mas a gente vai analisar sobre isso depois, na semana que vem. Então eu vou saltar esse artigo e nós voltamos a ele na próxima sexta-feira, né, que não vai dar tempo da gente ver tudo. Tem aqui então no próximo item, que são das variedades, Kardec tem aqui apenas uma descrição, que eu acho que dá para a gente ler com calma aqui. Lord Casterhag e Bernadotte. Então vamos aqui uma história que Kardec vai apresentar, uma história que vai ilustrar ali alguma situação relacionada, e vai passar mesmo em Brás, bom dia, relacionada com as bases, com os temas, né, abordados pela doutrina. Vamos então aqui, variedades Lord Casterhag e Bernadotte. Há cerca de 40 anos aconteceu a seguinte aventura ao Marquês de Londonderry, mais tarde Lord Casterhag, ou Casterhag. Certo dia foi visitar um gentil homem que privava da amizade de um de seus amigos, o qual residia num desses velhos castelos do norte da Irlanda. Eu tentando aqui imaginar como era francês, e agora que a gente viu que ele era irlandês, né? Então Casterhag, que é o nome dele, mudando a pronúncia. Residia num desses velhos castelos do norte da Irlanda, que os romancistas elegem para palco das aparições de outro mundo. O aspecto do apartamento do Marquês estava em perfeita harmonia com o edifício. Com efeito, os vigamentos de madeira ricamente esculpidos e enegrecidos pelo tempo, o enorme arco da chaminé, semelhante à entrada de um túmulo, a tapeçaria pesada e repleta de pó que mascarava as estreitas janelas e circundava ao leito, tudo era suscetível de dar uma feição melancólica aos pensamentos. Lord Londonderry examinou o seu dormitório e travou conhecimento com os antigos senhores do castelo, que, retratados de pé nos quadros da parede, pareciam esperar a sua saudação. Depois de ter despedido o criado de quarto, foi deitar-se. Mal acabara de apagar a vela, percebeu um raio de luz a iluminar o cortinado superior de seu leito. Convencido de que não havia fogo na grelha, que as cortinas estavam fechadas e que alguns minutos antes o quarto estava mergulhado na mais completa escuridão, supôs que o intruso ali houvesse penetrado. Voltando-se rapidamente para o lado de onde vinha a luz, e com grande espanto, viu a figura de uma bela criança completamente nimbada de luz. Convencido da integridade de suas faculdades, mas desconfiado de uma mistificação de um dos numerosos hóspedes do castelo, Lord Londonderry avançou para a aparição, que se retirou de sua frente. À medida que se aproximava, ela recuava,
até que, chegando finalmente sob o assombro do arco, sobre o sombrio do arco, da imensa chaminé, precipitou-se no chão adentro e desapareceu. Lord Londonderry não dormiu naquela noite. Resolveu não fazer nenhuma alusão ao que lhe tinha acontecido, até que tivesse examinado atentamente o semblante de todas as pessoas da casa. Durante o café, em vão procurou surpreender alguns sorrisos disfarçados, olhares de conivência e piscar de olhos que geralmente denunciam os autores dessas conspirações domésticas. A conversação seguiu o seu curso ordinário. Estava animada e nada revelava uma mistificação. Por fim, o Marquês não pôde resistir ao desejo de contar o que tinha visto. O senhor do castelo observou que o relato de Lord Londonderry devia parecer muito estranho aos que há muito tempo não visitavam o castelo e desconheciam as lendas da família. Então, voltando-se para Lord Londonderry, disse: Vistes a criança brilhante? Lembrai-vos, pois é o presságio de uma grande fortuna, mas eu teria preferido que não se tratasse dessa aparição. Em outra ocasião, Lord Casteregg viu a criança brilhante na Câmara dos Comuns. Lembrando que a Câmara dos Comuns é como se fosse a Câmara dos Deputados, e a Câmara dos Lordes é como se fosse a Câmara, lá o Senado Federal. Então nós temos isso hoje no Parlamento Britânico, Câmara dos Comuns e Câmara dos Lordes. Então, em outra ocasião, Lord Casteregg viu a criança brilhante na Câmara dos Comuns. No dia de seu suicídio, ele teve uma aparição semelhante. Aqui só uma nota de rodapé. Aqui, só mostrando o livro, o livro de 1854, Forbes Winslow, Anatomia do Suicídio. Então, só uma referência aqui do suicídio dele. Sabe-se que esse Lorde, um dos principais membros do Ministério Harrowby e o mais obstinado perseguidor de Napoleão durante o seu revés, seccionou a própria carótida no dia 28 de agosto de 1823, morrendo instantaneamente. Dizem que a surpreendente fortuna de Bernadotte lhe havia sido predita por uma necromante famosa, que também anunciara a de Napoleão I e desfrutava da confiança da imperatriz Josefina. Bernadotte estava convencido de que uma espécie de divindade tutelar se ligava a ele para o proteger. Talvez as tradições maravilhosas que cercam o seu leito não fossem estranhas a esse pensamento, que jamais o abandonava. Com efeito, em sua família, narrava-se uma antiga crônica segundo a qual uma fada, esposa de um de seus antepassados, havia predito que um rei ilustraria a sua posteridade. Eis um fato que demonstra o quanto o maravilhoso havia conservado o seu império sobre o espírito do rei da Suécia. Ele queria resolver à espada as dificuldades que a Noruega lhe impunha e enviar seu filho Oscar à frente de um exército para aniquilar os rebeldes. O Conselho de Estado fez viva oposição a esse projeto. Certo dia em que Bernadotte acabava de travar uma animada discussão sobre o assunto, montou a cavalo e afastou-se da capital à disparada. Depois de longo percurso, chegou às bordas de uma sombria floresta. De repente apresentou-se aos seus olhos uma velha mulher, vestida de maneira extravagante e com os cabelos em desalinho. — Que quereis? Perguntou bruscamente o rei. A feiticeira respondeu sem se desconcertar: Se Oscar combater nessa guerra que premeditas, não dará os primeiros golpes, mas o receberá. Impressionado por essa aparição e por essas palavras, Bernadotte voltou ao palácio. No dia seguinte, denotando ainda no rosto os sinais de uma longa vigília, cheia de agitação, apresentou-se ao conselho. Mudei de opinião. Negociaremos a paz, desde que em condições honrosas. Em sua Vie de Rancé, não sei, um documento talvez,
fundador de La Trappe, conta a Chateaubriand que um dia esse homem célebre, passeando na avenida do castelo de Veretz, julgou ver um grande incêndio que consumia as dependências destinadas às aves domésticas. Correu rápido para lá. O fogo diminuía à medida que ele se aproximava. A certa distância, o braseiro transformou-se num lago de fogo, no meio do qual se erguia, a meio corpo, uma mulher devorada pelas chamas. Tomado de pavor, retomou correndo o caminho de casa. Ao chegar, as forças lhe faltaram, atirando-se semimorto na cama. Não foi senão depois de longo tempo que contou a visão, cuja mera lembrança o fazia empalidecer. Esses mistérios pertencem à loucura? O Sr. Brière de Boismont parece atribuí-los a uma ordem de coisas mais elevada, e concordo com sua opinião. Isso não desagrada o seu amigo Dr. Lebu. Prefiro acreditar no gênio familiar de Sócrates e nas vozes de Joana d'Arc a crer na demência do filósofo e da virgem de Dom Remy. Há fenômenos que ultrapassam a inteligência e que desconcertam as ideias recebidas, mas diante de cuja evidência é preciso que a lógica humana se incline humildemente. Nada é brutal e, sobretudo, irrecusável como um fato. Tal a nossa opinião e principalmente a do Sr. Guizot. Então, até aqui, Kardec ele vai simplesmente relatando alguns fatos que foram coletados, né? Alguém viu uma criança, o outro viu um incêndio, o outro viu a feiticeira e coisa e tal. Então são fatos soltos, mas fatos que não apenas envolviam pessoas nobres da corte de vários países, né, da Suécia, ou da Inglaterra, ou da França, seja lá de onde for, mas pessoas nobres que viveram experiências chamadas de sobrenaturais. E por isso ele coloca, né, há fenômenos que ultrapassam a inteligência e que desconcertam as ideias recebidas, mas diante de cuja evidência é preciso que a lógica se incline humildemente. Então aqui o Sr. Guizot diz o seguinte: qual a grande questão, a questão suprema que hoje preocupa os espíritos? É a questão levantada entre os que reconhecem e os que não reconhecem uma ordem sobrenatural, verdadeira e soberana, embora impenetrável à razão humana. É a questão levantada para chamar as coisas pelo seu nome, entre o supernaturalismo e o racionalismo. De um lado os incrédulos, os panteístas, os céticos de toda sorte, os puros racionalistas. Do outro, os cristãos. E continua: com vistas à nossa elevação presente e futura, é necessário que a fé, o respeito e a submissão à ordem sobrenatural penetrem no mundo e na alma humana, nos grandes espíritos como nos espíritos simples, nas regiões mais elevadas como nas mais humildes. A influência real, verdadeiramente eficaz e regeneradora das crenças religiosas tem essa condição. Fora daí, são superficiais e muito perto de tornarem-se vãs. Então o Sr. Guizot trouxe para nós essa observação. Kardec continua: não, a morte jamais haverá de separar para sempre, mesmo neste mundo, os eleitos que Deus recebeu em seu seio e os exilados que ficaram no vale de lágrimas. Aí tem uma expressão aqui em latim, né? Hic hac lacrimarium vale, para empregar as palavras melancólicas de Salve Rainha, né, que é uma das orações católicas, né? Há horas misteriosas e benditas em que os mortos bem-amados se debruçam sobre aqueles que os pranteiam, murmurando-lhes aos ouvidos palavras de consolação e de esperança. O Sr. Guizot, esse espírito severo e melancólico, tem razão de professar. Aí então, entre aspas, fora daí as crenças religiosas são superficiais e muito perto de tornar-se vãs. Então aqui, extraído do Patri, no dia 5 de junho de 1888.
1859. Né? Então aqui, vários casos que Kardec foi colocando, e não deixa de ser interessante, né? Tanto que ele põe na seção intitulada Variedades. Então são contos, são relatos, que fazem as pessoas, né, olharem aquilo que é chamado de contos populares ou lendas urbanas de um modo não tão fantasioso, mas olhando por uma perspectiva um pouco mais real, já que é possível que os espíritos, né, interfiram aqui na nossa vida material, seja através de fenômenos, seja através de intuições. Então Kardec trouxe para nós aqui, tanto do Lord Castlereagh e de Bernadotte, né, nesses dois contos que nós vimos aqui, como em outras passagens também que nós já vimos anteriormente. Então são histórias que o povo conta, né, como a gente já viu, e Kardec inclusive já pegou alguns relatos que foram publicados em livros antigos, né, de contos fantasmagóricos, contos sobrenaturais. Então ele trazia esses livros, essas histórias, e depois colocava ali um toque mais racional para analisarmos essas situações. Né? Seria mais ou menos aí, né, Brasa? A história do lobisomem e outras aparições que nós temos poderiam, né, a ideia é, nós não sabemos se elas aconteceram de fato, mas nós podemos fazer uma análise racional vendo que são possíveis, a partir, por exemplo, no caso do lobisomem, da própria licantropia, que nós já estudamos aqui, né, na parte, aqui nos artigos, né, que nós vimos na semana passada, aqui na Revista Espírita. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso encontro de hoje. Então, o próximo artigo que nós vamos estudar será, primeiro, né, a do Abade, que nós vimos ali, fazer um complemento nele. E depois aqui Kardec tem um artigo que ele vai publicar, o último artigo desse mês de julho, o que é o Espiritismo. Ele vai falar sobre o lançamento desse livro, que é bem interessante, né? Então, que nós já estudamos, inclusive, aqui na nossa sala, já faz bastante tempo, né? E depois, então, vem a Revista Espírita do mês de agosto, e o primeiro artigo, Mobiliário de Além-Túmulo. Então, olha só, Mobiliário de Além-Túmulo, e nós vamos então fazer depois uma comparação com aquilo que Kardec fala do Laboratório do Mundo Invisível, lá do livro dos Médiuns. Então aqui na Revista Espírita, Kardec já começa a trazer para nós aqui um detalhe, né? uma informação sobre essas criações fluídicas que os espíritos são capazes de elaborar. Então aqui é um artigo longo, inclusive. Olha, tem páginas e páginas e páginas, entrevistas, inclusive, com São Luís. Bastante coisa, olha só a página, e nós vamos ficar aqui. Isso aqui vai ficar para o ano que vem, com certeza. Depois tem um artigo aqui sobre pneumatografia ou escrita direta, que nós já estudamos também lá na apostila Mediunidade, Estudo e Prática e também no Livro dos Médiuns. Então tem coisa considerável aqui para a gente poder estudar. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso encontro de hoje, né, nós vimos aqui então artigos bem interessantes, né, o artigo sobre o oficial de Magenta, vimos aqui também sobre esses contos, né, do tema Variedades, que deu